Olá, amigos. Eu sou o Lucas Evangelista e tenho uma palavra de Deus para você. Vamos ver aqui na palavra de Deus 3 promessas de Deus para a nossa família. Isso mesmo, 3 promessas de Deus para a nossa família. E fique até o final para você saber essas 3 promessas de Deus para a nossa família. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e envie para os seus amigos que precisam dessa bênção, que precisam dessa promessa de Deus. É uma bênção na qual ela gera salvação para toda a família. Amém? Vamos aqui no livro de Josué 24, o capítulo é o 15, que Josué ele faz essa declaração diante de mais de 3 milhões de pessoas. Ele faz uma declaração no meio do povo e ele fala essa promessa de Deus para a família dele e para tantos que quiserem essa promessa. Aqui no livro de Josué 24:15, ele diz assim: porém, se vos permanece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Jordão, ou os deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Aí aqui ele fala a declaração, ele diz assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele declarou essa palavra para o povo. Ele falou: vocês escolhem se vocês vão querer servir aos deuses estranhos, aos deuses dos amorreus, aos deuses cuja os nossos pais serviram antigamente, mas eu e a minha casa vamos servir o Senhor nosso Deus, o Deus dos céus, que criou os céus e a terra. Ele fez essa declaração no meio do povo. E essa aqui é a primeira promessa de Deus para a nossa vida, para a nossa família, a primeira promessa. E toda vez que nós formos orarmos a Deus, nós temos que citar a palavra de Deus para Deus, citar a promessa dele, né? Porque ele fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é uma promessa dele. Então, se nós devolvermos essa palavra de Deus para o próprio Deus, ele irá nos abençoar. Ele irá trazer os da nossa casa para o reino dele. Ele irá converter o filho, irá converter a filha, a mãe, o pai. Independente se você estiver sozinho, eu sou o único cristão na minha casa, eu sou o único que serve a Deus na minha casa. Não importa, você tendo a promessa de Deus e você colocando diante de Deus, você sempre orando, buscando, Deus, está faltando o meu irmão, está faltando a minha irmã, está faltando a minha família, o Senhor prometeu, você vai ver o agir de Deus. Agora, nós não podemos nos esquecer da promessa de Deus que ele fez, que é essa aqui que eu estou falando, a primeira promessa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode ver que Josué seguiu o ministério dele e ele se foi com 110 anos. E ele foi, a família dele continuou servindo a Deus, não parou. E ele foi um grande homem de Deus, foi muito usado por Deus. Então, meu irmão, Deus quer derramar as bênçãos dele sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Ele quer salvar, ele quer resgatar. Mas nós temos que nos colocar diante de Deus em oração, apresentando a palavra dele. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: Jeremias, o que vês? E o Jeremias diz que vê uma árvore de amendoeira. E Deus fala assim: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Olha só o que Deus está dizendo, que ele vela, ele cuida da palavra dele para cumprir. Então, se eu também velar, se eu também cuidar da palavra de Deus, Deus irá converter sempre um da minha casa. Então, meu irmão, essa é a primeira promessa de Deus para a nossa família. Agora vamos para a segunda promessa. Vamos lá no livro de Atos. Vamos andar um pouco aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Atos de... A segunda promessa de Deus para a nossa família se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu
e a tua casa, você e a sua família. Então, mais uma promessa aqui. Nós temos que colocar diante de Deus, orarmos acerca dessa palavra e Deus irá nos recompensar, Deus irá nos abençoar. Eu sempre ia para a igreja sozinho, orando a Deus, falava até com Deus na rua, assim, normal mesmo. E falava, Deus, o Senhor prometeu, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu ficava citando essas palavras para Deus, né? E eu ficava ali indo para a igreja falando até sozinho, mas não sozinho, né? Com Deus. E Deus operou um milagre. Eu sempre estava em oração, apresentando a minha família, apresentando meus irmãos e meus pais. E Deus fez uma obra grande. Meu Deus, Ele converteu a minha mãe, Ele converteu meu pai, converteu meus 3 irmãos. E não para por aí. Então, tudo porque eu criei nessa promessa, eu criei nessa palavra que Deus faz o milagre através da promessa dele. Então, essa aqui é a segunda promessa de Deus para a nossa família. E a terceira promessa de Deus está aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 39, que é uma promessa, meu irmão, que ela se estende não só para nós, mas para os familiares que estão longe. Deus fala assim nessa palavra aqui em Atos 2:39. Diz assim, ó: porque a promessa vos diz respeito, a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Mais uma vez, porque a promessa vos diz respeito a você, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, viu? A promessa é sua, a promessa é para sua família, para os seus filhos, a promessa é para os que estão longe e a tantos quanto o Senhor chamar. Então, se eu pegar essas palavras e colocar diante de Deus, Deus irá fazer um milagre. Agora, eu não posso deixar de citar a palavra deles, não posso deixar de citar a promessa de Deus. Eu sempre tenho que estar em oração. Deus, eu não aceito. É eu e minha casa, é eu e minha família. Se você colocando ali diante de Deus, você vai ver o mover de Deus. Meu irmão, pode demorar um ano, mas o que você não pode é desistir, o que você não pode parar, porque tudo tem um propósito. Tem pessoas que vão vir rápido, tem pessoas que vão vir com um pouco mais de tempo, tem pessoas que vão vir com 1 ano, 3 anos, até 10 anos. Tem pessoas que vai demorar para vir mais. O negócio aqui é você não deixar de não acreditar na palavra de Deus. Você tem que continuar crendo. Essa promessa é minha, eu e minha casa. E meu irmão, e sempre você fazendo algo pela sua família. Sempre você lendo a Bíblia na sua casa, na sala onde tem pessoas ali. Eles estão te observando, estão vendo suas atitudes, estão vendo mesmo se você mudou, estão vendo mesmo que você é de Deus, que você realmente quer Deus. Eles estão vendo essas atitudes. E ali você ora, ali você dá uma palavra para eles, você chega assim, olha essa palavra que Deus colocou no meu coração, você quer ouvir? E se eles falam assim, você entrega, você vai plantando a semente no coração deles. Então é por aí que Deus vai trabalhando a promessa deles na família. Então, meu irmão, essas 3 palavras, essas 3 chaves, essas 3 promessas de Deus para a nossa família, que nós temos que colocar sempre no coração e sempre diante de Deus em oração. Amém, meus irmãos? Que essa palavra fale mais no seu coração, e se você quiser meditar nelas, é Josué 24:15, Atos 16:31 e Atos capítulo 2, versículo 39. Medita lá, eu creio que Deus vai falar no seu coração, amém? Fica aqui o meu forte abraço, que Deus abençoe grandemente sua família, e a promessa é sua, em nome de Jesus.